Muito bem, estamos aqui novamente, Eduardo Fetterman. Estamos aí, Robson Jacinto. Mas olha só, estamos aqui agora para abrir uma nova playlist. Você está pronto? Está preparado? Preparado. Mas eu queria te agradecer porque você topa todas, hein, Edu? Tamo junto. Mais uma playlist. Tamo junto. Coisa maravilhosa. Gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na graça e misericórdia de Jesus e na inspiração do Espírito. Estamos aqui com mais um videocast, esse nosso videocast, né, do Educação, do Ministério IBAB Educação, e você já está acostumado, porque aqui na playlist ao lado você já está ouvindo já há um bom tempo os pastores e pastoras da IBAB. A gente vai ter uma outra pastora aqui nessa noite, mas fazendo parte agora de uma nova playlist, que é esses conteúdos digitais que a IBAB está desenvolvendo por meio desse Ministério IBAB Educação. A gente quer qualificar um pouco mais e mostrar um pouco dos bastidores, como isso é desenvolvido, constituído e chega até você no acesso que você tem da nossa plataforma IAD. E para abrir essa série, nós temos aqui a grata satisfação de receber duas irmãs preciosíssimas da comunidade. Uma delas é a Célia Marques. Como você está, Celinha? Olá, Robeiras. Eu estou bem e grata pelo convite. Pouco ansiosa, mas grata. Não, daqui a pouco a gente engata uma quinta. Vai embora, Celinha. Vai embora. Para quem não sabe o que é engatar uma quinta, que a gente vive carro automático, né? Exatamente. Eu tenho um Fusca, vocês sabem. Mas nem quinta marcha tem. Pronto. Então, um carro que tem quinta marcha antigo, a gente brinca assim, uma metáfora para falar que daqui a pouco a gente flui. Mas eu tô engatando a quinta ainda, então. Boa, vai dar certo. Muito bom, Celinha. E temos aqui também uma amiga que eu tenho. Eu tive o privilégio, pessoal, de fazer o casamento dessa moça, dessa senhora agora, com um grande amigo que eu tenho, que é o Maurício, e estou falando da Andressa Rosa. Como você está, Andressa? Oi, gente. Oi para todo mundo que está assistindo a gente aí. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz e muito grata também. Que legal. E eu e o Edu, nós convidamos essas nossas preciosas irmãs porque você tem acompanhado as mídias sociais da IBAB, sobretudo ali no oficial IBAB e também no @IBAB Educação, ali as nossas contas ali do Instagram, e vocês viram que no dia 8 de janeiro, agora de 23, nós lançamos o curso Imersão do IBAB Criança, por meio aí do IBAB Educação. E o que é o curso Imersão? É uma síntese do que é feito diariamente no processo formativo continuado ali do nosso grupo de voluntários que servem exatamente um dos ministérios mais importantes da IBAB, que é o IBAB Criança. E eu já tenho ao longo desses anos sondado a Celinha, provocado a Celinha. Celinha, a gente tem aqui um potencial muito grande e sobretudo nesse momento da pandemia, né, que se passou aí, a gente está, não sei se pós-pandemia ainda, aquela coisa toda, né, mas sempre provocando a Celinha para a gente trazer algum elemento vivido ali no IBAB Criança para levar para o digital. Por isso, dessa justificativa, né, dessa playlist sobre essa questão dos nossos conteúdos digitais. E hoje, então, a gente vai falar de como se deu a construção e quais elementos inspiradores que a gente trouxe do dia a dia do trabalho da Celinha e do Ministério por meio do belíssimo roteiro, ou roteirização que a Andressa nos abençoou e veio a desenvolver esse curso que muitos já no Brasil estão acessando, que é o curso Imersão do IBAB Criança. Então eu estou assim com o coração muito grato a Deus pela vida da nossa comunidade, sobretudo dessas nossas irmãs. E para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu quero primeiro agradecer mais uma vez vocês, né? E para vocês conhecerem um pouco mais essas nossas convidadas, a Célia Marques. A gente já tem uma entrevista com ela em um dos painéis aqui, numa das outras playlists que nós temos aqui, né, falando exatamente como que se dá a vida e a dinâmica do IBAB Criança, mas a Célia é essa nossa pedagoga, essa nossa ministra, essa nossa pastora que cuida dominicalmente
né? Ali é o que a gente consegue ver, mas nos bastidores, de segunda a segunda, a Célia, junto com a sua equipe, faz o IBAB Criança ser essa boniteza que é esse ministério. Então a Célia é educadora, depois ela vai qualificar mais aí como que é a formação dela, mas a Celinha é essa pessoa genial, essa educadora que sempre nos auxilia a compreender desde a criança ou da teologia da criança. Logo, a nossa segunda convidada aqui, a Andressa. A Andressa, como eu disse para vocês aqui na Informalidade Brincando, né, casada com Maurício, é uma profissional de mão cheia, tem muitos cursos aí no currículo dela e ela é uma roteirista, pessoal, de mão cheia. Siga aqui ela no Instagram dela, Se Liga Mãe, que ela faz um trabalho assim sensacional. Logo que nasceu a sua primeira filha, ela conseguiu fazer esse movimento e tem sido assim um sucesso, né? Desenvolveu aí um curso maravilhoso que é o Masterclass Adaptação Escolar Sem Neura. Então lá no perfil lá da bio dela você pode acessar isso. E ela tem um livro também que eu vou pedir para ela apresentar, porque fala muito da importância dessa relação mãe e filha. Ou seja, pessoal, temos aqui duas educadoras de mão cheia para falar para a gente como se deu, né, o desenvolvimento desse curso. Então, depois desse preâmbulo de apresentações, minhas irmãs queridas, diga para mim ou para nós como que foi a realização desse sonho que a gente já tinha lá atrás e como se deu, desde a perspectiva da Celinha, dessa necessidade que tem no ministério, e também da própria Andressa que em algum momento, antes de ter filho, você também foi ativa aqui no voluntariado no IBAB Criança. Fez o nosso curso Vida e Missão, tem que deixar esse registro. Primeira turma. Primeira turma. Não é para qualquer um, não. É, exatamente. Né? E desde a sua perspectiva de aqueles sonhos antigos que a gente tinha, que vai se realizar no futuro IBAB Play. Hã? É verdade. E aí você explica pra gente como que chegou nesse momento e você conseguiu entregar esse belo trabalho pra gente. Celinha, com a palavra. Esse momento é muito especial, porque o curso, não só o curso de imersão, mas mostrar o IBAB Criança de uma forma tão ampla para que as pessoas possam acessar, é um sonho que a gente não imaginava que fosse acontecer dessa forma. Então a gente entregava em pequenas doses, pequenos vídeos, conversas, reuniões, e quando você nos convidou para lançar um curso e apresentou a forma como ele seria desenvolvido, a gente meio que teve ali um choque de realidade, né? Falei, gente, o que está acontecendo? Então, demorou um pouquinho para a gente aterrissar e entender que, agora é valendo. O IBAB Criança vai para o mundo e segura a gente. E nas nossas conversas, né, você dizia, mas como é que a gente constrói? E eu lembro que eu falei para você, a gente tem muita coisa, são mais de 10 anos de construção. Na verdade, quase 15 anos. Uhum. A gente tem muito material. E a Andressa, belamente, chegou com seu talento maravilhoso e transformou, ouvindo a gente, lendo o que a gente estava escrevendo, e ela transformou e a gente conseguiu entregar um pedacinho do IBAB Criança. Então, nós, equipe do IBAB Criança, estamos muito felizes com essa possibilidade de apresentar um pouquinho do que a gente faz. E com a sensação de querer mais, né? Porque a gente estava gravando o curso já pensando em mais 4, 5, 6, para onde que a gente vai? Porque agora o céu é o limite. Exatamente. E que lindo isso, né? Quando eu ia conversando com a Andressa, ela pensava um tema e dizia: isso aqui é um curso, calma, segura. E eu dizia, verdade, a gente tem material para fazer esse curso. Então, imersão e IBAB Criança é um pedacinho mesmo. É um primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. Eu gosto de falar que tudo começa com um sonho mesmo, né? E da mesma forma que
a Celinha estava sonhando, que a equipe do IBAB Criança estava sonhando. A gente, de alguma forma, também estava sonhando, não sabendo muito com o quê, mas eu acredito que as sementes são plantadas mesmo no nosso coração, né? Deus se encarrega de fazer esse trabalho de plantio e no tempo certo, realmente, os frutos vão aparecendo. Então, tudo começou com um sonho mesmo, né? Então, a gente já sabia que a gente tinha um ministério infantil diferenciado, né? Então, eu nasci em berço cristão, já participei, já vivi várias experiências de ministério infantil, e quando eu cheguei aqui na IBAB, foi realmente um choque de realidade para mim, de dizer, nossa, isso é diferente de tudo o que eu já vi. Eu preciso, foi aí que eu me voluntariei, né? Porque eu falei, eu preciso conhecer mais disso aqui, porque isso aqui não é um ministério infantil, né? Isso aqui é uma igreja dentro de uma igreja, é uma pequena igreja. É inacreditável o que acontece. E a gente precisa contar isso pro mundo, a gente precisa mostrar. E aí somou esse monte de sonhos, com muita vontade, com muito empenho e com conversas deliciosas. Eu não sei como foi pra vocês, Celinha, mas pra mim foi gostoso, foi o curso mais leve que eu já fiz. Não teve nenhum peso, assim, sabe? Parecia que as coisas iam se orquestrando e tudo ia acontecendo e tudo ia dando certo e a gente sempre dava um jeito. Então, foi uma experiência que só Deus mesmo pra explicar. E espiritualizando, porque numa linha meio que de Rob Bell aqui, tudo é espiritual, a gente sabe disso, né? Na verdade, não somos humanos tendo uma experiência espiritual, somos espirituais tendo uma experiência humana, como já dizia Teilhard de Chardin. Mas, Andressa, eu lembro que quando a gente falou, né, num primeiro momento Andressa, como que é esse processo para a gente roteirizar esse primeiro conteúdo? Você levou a nossa conversa para um lugar bem de afeto e espiritual que você estava vivendo por causa da relação com o mal. Só contextualizando, o Maurício, ele teve, assim, por causa da Covid, uma experiência que foi assim, muito dura para a família. Né? E você, como é uma mulher de oração, que a gente sabe, né, segurou a onda ali em casa, e eu me arrepio porque isso é importante a gente destacar. Você e sua filhinha, tendo seu marido. Quantos dias ele ficou no hospital? Foram 23. 23 dias. De UTI foram 21. Fora o processo de recuperação. Foram 6 meses de recuperação. E quando a gente falou desse processo de tentar roteirizar esse conteúdo, você falou exatamente assim para mim, pastor, essa é uma resposta de oração. Está dentro desse contexto, Andressa? Com certeza, com certeza. No contexto não só do sonho, né, mas de que ter uma experiência, viver em comunidade, eu acredito que é um privilégio do cristão, né? É um privilégio nosso, essa coisa de viver dentro da igreja, de encarar o servir como a sua própria vida mesmo. E eu sei o quanto isso faz a diferença por viver o evangelho de uma forma integral. É muito o que a gente fala todos os dias, né? Não existe a separação. Então, eu vivi esse tempinho fora da igreja, porque, né, a gente precisava se recuperar e entender como seria essa nova vida a partir da recuperação do meu marido e como que a gente ia se afunilar. E isso deixou uma lacuna, assim, sabe? Para quem nasceu na igreja, você fica com vazio. Eu assistia os cultos e graças a Deus, porque a gente tem os nossos cultos, as nossas celebrações online, mas eu assistia e eu falava, eu tô muito longe, eu quero voltar. A sensação que eu tenho é de estar fora de casa, parece que eu tô fora do meu lar, né? E a IBAB é um lar realmente pra mim. Então, eu pedia incessantemente, Deus, me ajuda a me conectar de alguma forma. Você tem um coração completamente disponível, eu não sei o que estão precisando de mim, mas eu sei que o Senhor sabe, né? Então, vamos fazer, eu preciso voltar, eu quero... agora, eu sinto que eu tô forte, que eu tô bem, porque isso também é muito importante, né? Pra vida em comunidade. Mas o exercício dessa missão integral mesmo, né? Onde você consegue usar os seus dons, os seus talentos, a sua profissão
e as coisas se misturam e você não sabe onde um começa e outro termina, é realmente uma resposta de oração, né? Eu pedi por muitos meses. Quando vocês chegaram e falaram, olha, nós temos esse processo, todo mundo começou a chorar, né? Porque a gente falou, sim, todos nós queremos muito. Então foi o dia perfeito, assim, sabe? Foi um dia perfeito. E aí não tem como dar errado mesmo, né? Não tem. Que bom, que testemunho lindo, Andressa. Muito obrigado, muito obrigado. E hashtag? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Celinha, a gente sempre fala, e é um exercício de observação simples, que o IBAB Criança é um dos maiores ministérios que a gente tem na IBAB, inclusive o responsável pela mudança de sede da IBAB, né? A gente conversava na entrevista que a gente gravou com o pastor Claudinho, ele falou disso, que em termos de auditório, a tenda tinha mais ou menos a mesma capacidade que o nosso espaço tem hoje, mas que onde a gente está hoje atende muito melhor as nossas crianças. E a gente que vive o dia a dia da IBAB ouve com muita facilidade testemunhos do tipo, nossa, eu vim com meu filho, minha filha, meus filhos, e fiquei porque isso aqui é maravilhoso, e, enfim. Então a gente tem uma gratidão enorme pelo IBAB Criança. Você sabe da dimensão que ele tem, da importância que ele tem dentro da nossa comunidade, mas eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que nos assiste, para a nossa comunidade, para todo mundo que nos assiste, sobre a dinâmica do IBAB Criança, como é viver e como é fazer o dia a dia do IBAB Criança, a intensidade desse trabalho, a realização desse curso que está mostrando o IBAB Criança para o Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro fazendo. Então fala um pouco para a gente do dia a dia do IBAB Criança, como é viver, como é fazer e também como está sendo essa coisa de voar pelo Brasil inteiro através do curso aí. Legal. Acho que antes de responder a sua pergunta, é importante dizer, e pegando um pouquinho aqui do que a Andressa trouxe, é que o nosso dia a dia se mistura e a gente não sabe onde é que está o profissional e onde é que está a vida em comunidade. Isso se mistura muito e faz sentido dizer isso, porque eu sou egressa do voluntariado. Antes de ser a coordenadora no IBAB Criança, eu era voluntária com as crianças. E nesse tempo de voluntariado, eu já tinha uma experiência de pesquisa de currículo, algo ali meio empírico com as crianças que eu atendia aos domingos, lá na tenda ainda. Então, quando eu chego e que eu assumo, né, a coordenação do IBAB Criança, especificamente uma coordenação de ensino e pastoreio, eu sinto essa necessidade de trazer método. E comecei a pensar a metodologia para o IBAB Criança, para um ministério com crianças, mas além do que eu vivia e também do que eu experimentei quando criança na igreja. E acho que foi assim, no primeiro momento, Edu, foi um susto, porque deu muito certo. Né? Eu sabia pela experiência como pedagoga de formação, mas quando trouxemos ali naquele primeiro momento uma metodologia, um jeito de ser, um jeito de fazer que valoriza a criança, isso foi uma surpresa, tanto para mim como para todos os outros que estavam ali envolvidos. Nesse momento o ministério era bem pequeno ainda, e ele fez um boom que chegou nesse momento da gente ter que mudar para cá. Contar isso para as pessoas e ganhar o mundo é extraordinário. Primeiro, porque eu não esperava. Eu fiz tudo isso, nós fizemos, né? Porque IBAB Criança é uma equipe gigante. Então, nós fizemos tudo isso, mas eu especialmente não sabia que ia dar certo. Eu não sabia onde ia chegar. E chegou, né? Eu percebi ali, domingo a domingo, o IBAB Criança chegando no coração dos voluntários, as pessoas querendo servir, assim como a Andressa, que chegou para conhecer. Não, para conhecer eu preciso ir, eu preciso experimentar. Muitas famílias chegando e dizendo a mesma coisa, né? Para mim, para os pastores da igreja, olha, eu quero servir, porque o que vocês fazem é tão diferente e eu quero saber como é. Então, para saber como é, eu preciso entrar. E agora não, gente. Agora você acessa o curso na plataforma. E isso é rico, é precioso demais, né? Só uma... para o pessoal que está assistindo entender, quando você falou assim, é uma equipe gigante. Nós estamos falando de uma equipe gigante, pessoal, gigante. Fala pra gente, Celinha, hoje, 2023, aproximadamente o número de voluntários que tem no IBAB Criança. Perto de 400 voluntários. Essa equipe já foi maior. No final da pandemia, a gente estava com 547 voluntários.
Então E a mesmo gente assim- está voltando. Mesmo assim, a equipe é gigante. É uma igreja. É. É uma É. igreja com muita Funcionou, gente. né? Fora as E crianças, sim, exatamente. as famílias. Sim, sim. E por domingo, precisa a gente agora, em cada celebração, a média de quantas crianças? Por celebração, média de 200 crianças. Agora, né? Esse retorno da pandemia. Antes da pandemia, a gente chegava ali a quase 400 crianças por domingo. Já teve domingo que eu lembro que a gente fechou com 1.500 crianças, né? Sim. É inacreditável. Tanto que antes da pandemia a gente já estava procurando um novo prédio, Sim, né? sim, A gente já estava procurando um prédio anexo para o IBAB Criança. Exato. E aí voltou, enfim, a gente está no momento que o IBAB Criança está apertadinho. Esse IBAB Criança de hoje não caberia na tenda, né? Esse IBAB Criança de hoje é o IBAB Criança da mudança, de quando nós mudamos para esse espaço novo. Então, ele é um IBAB Criança importante, ele está assim, encorpadão, né? Então, Bom demais, bom demais. E Andressa, como é pegar essa realidade que você conhece desde dentro, porque a sua comunidade também, e aqui é algo interessante, eu vou fazer um recorte específico, vou pedir pro Luke fazer um recorte, porque ela fez uma propaganda do Vida e Missão, falando aqui da integralidade do evangelho, os profissionais e tal, ou seja, a Andressa, ela está na mesma página no sentido do ethos comunitário. Agora, Andressa, isso é bonito por demais, porque mostra que ao receber os materiais da Célia, você conseguiu fazer uma roteirização que mostrou e ressaltou exatamente o que é o ministério. Como que é esse processo? Você profissional agora. Tenta separar um pouco essa irmã nossa da IBAB, mas como profissional, como que é o seu processo de catar esses conteúdos, esses sonhos e deixar tão bonito assim? O meu processo é muito maluco, na verdade. Eu não indico pra nenhum roteirista que tá aí assistindo seguir, mas ele até que dá certo. Na verdade, Até que dá certo? Até que dá certo. O que eu gosto muito de fazer e o que eu fiz aqui, né, e tenho feito ao longo da minha carreira, é começar sempre entendendo os porquês, né? Então, antes de pegar qualquer material, de estudar qualquer conteúdo, isso vem muito oriundo da publicidade. A publicidade usa um pouco mais essa formulinha, né? Que a gente fala de realmente receber esse briefing do cliente. Que é você escutar o cliente e falar, perguntar, fazer uma série de perguntas que vão te trazer uma anamnese mesmo da história, sabe? Então, na primeira conversa que eu tive com todo mundo, eu queria entender qual era a dor. Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? Sabe? Porque eu precisava entender com que público que a gente ia se comunicar, onde a gente ia ter que atacar, quais eram os obstáculos que provavelmente a gente ia enfrentar no meio do caminho. Então, eu costumo fazer o processo bem de escutar. Então, eu encho eles de perguntas e escuto e fico realmente anotando e tentando ler, na verdade, nas entrelinhas, né? Às vezes a resposta que você tá dando quer dizer outra coisa. E aí os anos de profissão vão te ajudando, né? Aí modelando e entendendo. Mas ela tá querendo dizer isso, mas na verdade é porque ela quer outra coisa. Você vai entendendo e colocando em casinhas artísticas o sonho do cliente, né? Então, profissionalmente, depois que os afetos abaixaram, eu via realmente a Celinha, o pessoal do IBAB Criança, toda a equipe, o pastor Robinson como clientes. Então vamos lá, vocês são meus clientes, eu preciso entender quais são as dores, os objetivos, o público, como que eles se comportam, o que tá faltando, para só depois eu olhar algum material. Só depois. Por quê? Porque com essas respostas eu já lia os conteúdos enviesada.
eu não consigo trabalhar sem estar enviesada. Então, a não ser que eu descubra que realmente aquele conteúdo vai completamente na contramão, e aí a gente tem um problema de branding, né, que a gente chama. A gente tem um problema de marca. Não foi o caso do que aconteceu. Então, conforme eu ia conversando e pescando as coisas, os objetivos do curso, os objetivos macro, eu conseguia modelar e entender na hora da leitura de todo aquele conteúdo, que foram centenas e centenas de documentos que eu li, o que realmente fazia sentido e estava agregando para aquela construção. E só. Então, quando eu via alguma coisa a mais ou a menos, você vai lapidando um diamante bruto, sabe? E isso acaba sendo um pouco empírico para um curso propriamente falando. Se a gente estivesse falando de uma publicidade, que foi um pouco do que a gente usou no lançamento, então as pílulas que vocês estão vendo nas redes sociais, elas já seguiram um outro método. Então, cada uma tinha um gatilho específico, cada uma tinha realmente um apelo, um approach diferenciado para conseguir falar com cada persona desse público-alvo, e é assim que a gente consegue fazer um lançamento adequado. Isso porque a gente não usou tudo, né, do lançamento. A gente fez, por enquanto, uma coisa mais tranquila. Mas é assim que eu funciono, na base da escuta. Porque quando você escuta o cliente, o livro faz assim. Ele grita as informações, né? E aí tudo fica mais fácil. Se você começa, deixa eu entender um pouco mais, deixa eu ler e depois a gente conversa... Isso não funciona, mas é muito mais trabalhoso. Então, você parar pra escutar, e aí você fica ruminando aquilo, entende, dorme com aquelas informações, rascunha, pra depois você ir pro material, é muito mais trabalhoso, efetivamente. Por isso que eu falo, não façam isso em casa, crianças. Dá muito mais trabalho. E como é, Andressa, ainda dentro dessa mesma pergunta, porque foi nítido a sua separação, você entrou na persona profissional e eu te provoquei a isso, né? Então você falou desde essas categorias, mas agora voltando para Andressa, irmã nossa, voluntária e que vive a sua espiritualidade aqui conosco e nos auxilia. Como é que é equilibrar esse prato de não fazer com que esse curso vire um produto, porque aqui nós estamos falando de uma comunidade de fé e não uma escola, uma empresa que vai monetizar e ganhar dinheiro e ficar rico com isso. Esse curso é destinado exatamente para o voluntariado, as famílias saberem como que é o trato com as crianças, a teologia da criança desenvolvida aqui. Como que você consegue equilibrar isso? Eu acho que vocês dão muito tom, então a comunidade acaba dando um pouco desse tom. Então, desde o começo do projeto, a gente tinha muito claro qual era o objetivo dele. Isso faz muita diferença. Quando você não tem os objetivos e os públicos muito certinho na sua cabeça, quando isso não tá meio embaçado ainda, a chance de errar é maior. Então, essa construção primária, ela acaba dando tom para todo o resto. É mais fácil separar, porque a gente tinha que responder basicamente 3 perguntas, né, Celinha? Eu, Andressa, voluntária, estou assistindo esse curso. O que eu preciso aprender? Eu, Andressa, mãe, estou assistindo esse curso. O que eu preciso aprender? Eu, Andressa, líder de ministério infantil de outra comunidade. O que eu preciso aprender? A gente tinha 3 perguntas. Só isso já tira uma porção de outras coisas, né? Então acaba facilitando. Isso facilita bastante o processo. E você não tem que ficar se equilibrando toda hora. Mas eu acredito que o nosso exercício de fé, por meio da missão integral, ele acaba facilitando tudo, porque você não precisa ficar equilibrando pratinho. Quando você entende que a sua vida é uma só e que o centro da sua existência, da sua história é para a glória de Deus, não tem mais BO, não tem mais frescura. Eu aceito, Andressa. Você não tem mais o que fazer, você entende? Não é verdade? Tudo vira uma coisa só. Então, eu não precisava ficar hora eu sou a irmã, hora eu sou a mãe, hora eu sou a profissional. Não, nós somos isso aqui.
E é o mesmo pensamento que vai reger tudo. Isso facilita demais, né? Porque você não precisa ficar encarnando personagens, né? Exatamente. Não tem nada pior do que você ficar realmente encarando a sua vida espiritual como se você fosse um mero personagem. Você vive como o protagonista mesmo. O protagonista de alguém que tá fazendo tudo pura e simplesmente pra glória de Deus. Acabou. Fim. É simples. É muito mais simples, né? Amém. Se fizer um apelo agora, já era. Já era. Venham, pessoal! Venham nos visitar. E ela vai fazer. Olha, já fez. Já fez. Essa pergunta eu vou fazer para você, Celinha, mas você, Andressa, por favor, some com a gente nessa conversa. Mas especialmente para você, Célia, que pastoreia em uma área em que tradicionalmente a igreja evangélica é muito negligente, que é o lidar com a criança, né? De uma maneira geral, a experiência que a gente tem observando outros lugares, e aí não em tom de crítica, de observação mesmo, é que o trabalho com criança geralmente é feito naquele espírito assim, conta uma historinha, dá um papelzinho para colorir, bota ali na salinha, bota uma música, e ok, é a realidade de muita gente que não tem a ferramenta, que não tem, né, a expertise, né? Que agora eu também vou usar uma palavra que me permita. Rasgar um pouquinho. Mas aí a gente falou aqui, o Robson falou da teologia da criança, e aí a gente percebe todo esse cuidado teológico, educacional. Então, compartilha com a gente um pouco dessa construção teológica, da teologia da criança, como é para vocês duas educadoras, né, trazerem esses aportes da educação para essa vivência de comunidade. Traz isso um pouco para a gente mergulhar, usando o termo da imersão, mergulhar um pouco nesse mundo da teologia da criança também. Sim, é importante você falar dessa questão de como é a igreja para a criança, né? Que na maioria das experiências, o ministério infantil é um lugar onde a criança passa o tempo enquanto os pais, os responsáveis, participam do culto, da celebração, e você faz alguma coisa com a criança. Mas na minha experiência de estudar o desenvolvimento infantil, de investir muito tempo em pesquisa e de ter a experiência com a criança ali, criança real, no Ministério Infantil, possibilitou uma experiência diferente. Então, a gente considera hoje, muito perto do que a Andressa falou sobre essa integralidade, porque a criança, quando chega ao domingo, ela chega inteira, ela não deixa a escola em casa, os desenhos animados que ela assiste, ou até as experiências que ela traz de casa, ela não deixa em algum lugar e entra agora, porque vai ouvir uma história bíblica ou vai ter ali uma experiência religiosa. Não, a criança vem inteira. E considerando essa criança inteira e ali a sua fase do desenvolvimento, é que a gente começa a pensar essa experiência. Então, a gente pensa um programa considerando o desenvolvimento da criança e toda a sua experiência, né? Valorizando tudo aquilo que ela traz, e ela participa de forma muito ativa. Então, ali no domingo, ela não traz para a história um desenho estereotipado, ela vai ter uma vivência, ela vai ter uma experiência para que ela possa experimentar com o seu corpo todo. E a gente costuma dizer um negócio que eu acho super bonito no IBAB Criança, né? Que é a Bíblia toda para a criança toda. Então, é uma experiência diferente mesmo. E que aí, Edu, um pouco disso que você traz, né? A maioria das igrejas faz de outro jeito, porque não é algo tão simples. É algo que precisa ser pensado, e especialmente trazer esse desenvolvimento infantil para que você possa ofertar a essa criança uma experiência em pequenas doses, né? Tem um teórico que eu estudo que eu gosto muito, que é o Dr. Winnicott. Ele diz que você apresenta o mundo à criança em pequenas doses. Então, tem história bíblica, histórias violentas, inclusive, que eu não vou contar para uma criança na educação infantil. E também não vou trazer um conteúdo moralizante, né? Para além da narrativa, para além daquela experiência. Então, é um jeito de fazer que faz diferença para a criança, mas aí a gente precisa estudar a criança. Você sabe que eu gosto, Celinha, de uma coisa que a Carol fala, de
a gente realmente deixar a criança... deixar essa criança de ser um elemento passivo na hora da celebração e colocar essa criança no seu máximo de potencial, né? Então, gosto muito quando a Carol fala que a criança, ela adora com o seu corpo inteiro, né? Exatamente. Ela provavelmente não vai levantar as mãozinhas como nós levantamos e cantar o louvor. Exato, a não ser que faça isso por imitação, né? Porque ela viu os adultos fazendo, ela tem o seu próprio jeito de adorar a Deus, mas não significa de forma nenhuma que ela não tá adorando. Então, entender a teologia da criança é entregar o melhor conteúdo para explorar o potencial dessa criança ao máximo e proporcionar ela esse momento de adoração, né? Que a gente vê na prática, a gente vê no dia a dia a adoração acontecendo. É lindo. E tem uma cena extraordinária na Bíblia, né? Uma cena muito conhecida, que as pessoas usam ali um pouquinho, às vezes, para exortar. Mas Jesus traz os discípulos para perto quando eles tentam impedir as crianças de se aproximar. E ele acolhe as crianças, né? Ele toma as crianças em seus braços e ele ora pelas crianças, que na verdade era um desejo dos pais, né? Mas é interessante esse movimento de Jesus com os discípulos, porque ele faz ali depois um discurso que inverte a pirâmide pedagógica, né? Os adultos, que eram os professores, aqueles que deveriam ensinar, eles se tornam aprendizes do reino de Deus. Porque Jesus diz isso, se você quiser entender, se aproximar do reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Então essa aproximação é extraordinária e a teologia da criança passa por essa cena, né? Acho que a grande base que a gente tem para a teologia da criança é essa inversão que tem a ver com essa potência, Andressa, tem a ver com essa potencialidade da criança. Então a gente não olha a criança menos, a criança virá a ser, a criança já é. E eu preciso buscar essa criança para adentrar esse reino. Isso é extraordinário, e é a teologia da criança. Que é um pouco do que você fala no seu curso, o Masterclass, da adaptação. Exatamente. Você parte de um princípio desse, não mais adultocêntrico, respeitando a criança, certo? Exatamente, exatamente. Colocar a criança realmente para viver essa experiência da melhor forma possível. Eu vou falar um pouquinho da Masterclass também, mas eu só queria apontar uma coisa que a Celinha falou, que é muito importante esse prisma da teologia da criança, porque um dos maiores motes do curso, né, da imersão do IBAB Criança, é de trazer essa responsabilidade para a comunidade inteira, né? Então, a partir do momento que eu entendo que Jesus nos deu um ultimato e que não foi, não é que ele pediu com delicadeza, ele foi enfático, né? Foi uma das poucas vezes em que a gente vê Jesus sendo um pouco mais duro, né, firme no falar. Então, a partir do momento que a gente entende que as crianças são nossa responsabilidade, alguma coisa precisa mudar nessa comunidade. A comunidade não pode mais ver o Ministério Infantil como um depósito de crianças para que elas não atrapalhem o culto, né? E que elas não atrapalhem o exercício espiritual dos adultos. Sendo que elas também precisam e que disso tem aí. uma espiritualidade, né? Exatamente. E que tem. Elas são responsabilidade nossa. A gente não pode criança abrir mão. é espiritual. É isso aí. E é interessante você dizer isso, porque o brincar é espiritual. Espiritualidade para a criança é brincar, né? A criança genuína, na sua essência, ela brinca, né? E os adultos, o que fazem? Tiram a essência da criança, que é o brincar, como se não fosse espiritual, como se esse brincar não fizesse parte de uma celebração religiosa, enquanto que para a criança é a sua própria vida, é a sua linguagem, o seu jeito de se E expressar. as suas relações. E é tão maravilhoso isso, porque me remete a um conceito teológico que é vivido na própria comunidade de amor que a gente chama de Trindade Santa, que é a pericorese. Se a gente colocar e apertar a tecla SAP do que é a pericorese, que é a interpenetração dos sujeitos dessa comunidade, é uma roda de dança, de brincadeira. Sim. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E é super impactante ver que essa construção teológica que bota a criança no centro, ela
trabalha para desconstruir toda essa ideia de que a criança atrapalha a espiritualidade do adulto, né? Você falou do depósito de criança, e é uma mentalidade tão presente hoje, infelizmente, que se em algum momento você organiza um evento, um programa na igreja e não tem o depósito de criança aberto, os pais ficam... Como assim? O que eu vou fazer com meu filho? Olha, vive a sua espiritualidade com a sua família, inclui seu filho na sua espiritualidade. Mas essa ideia sempre afastou a criança da espiritualidade dos pais, né? E aí a criança não vive a espiritualidade dela plenamente e os pais não incorporam aquilo na essência da família. Então essa construção da teologia da criança, ela é muito linda, porque ela bota a criança como sujeito de espiritualidade e também conscientiza, se é que o termo é esse, conscientiza o adulto de que isso também é uma realidade. É importante ter essa atenção, né? Então isso é maravilhoso. Vocês sabem, eu vivi uma experiência uma vez quando a Malu era pequenininha, acho que isso aqui vale contar. Eu vivi uma experiência com a Malu quando era pequenininha. A Celinha sabe que a Malu demorou pra se adaptar aqui. Nossa! Mas a gente tinha que ficar, então, era um domingo Maurício, um domingo eu, um domingo Maurício, um domingo eu. Então, ela demorou pra entender o fluxo, né, do Ministério Infantil. E hoje fica de boa. Nossa, hoje ela nem... Não quer ir embora. Ela nem olha pra trás, não quer ir embora. Demorou um pouquinho, e aí eu ficava muito impaciente lá com ela. Ela petitinha, 1 ano e meio, eu ficava muito impaciente. Eu falava, não acredito que eu não vou ouvir o Pastor Ed de novo, que não sei o quê, vou ter que ver depois no meio do trabalho, vou ter que colocar o fone, que não sei o quê, não sei o que lá. E aí, um belo dia, eu senti a vozinha do Espírito Santo falando, vai pra casa. Vai pra casa, você não entendeu nada. Seu culto é aqui. Se você não consegue celebrar aqui com a sua filha dentro do Ministério Infantil, você quer mudar de sala pra quê? Qual que é a diferença? Você não entendeu nada do que é essa experiência de culto. Seu culto é aqui. Sua celebração é aqui com ela hoje e agora. Eu te chamei pra isso aqui agora. Entenda que vai durar o tempo que tiver que durar. Agora, se você não é capaz disso, volta pra casa. Você não entendeu nada sobre a sua experiência de fé. Naquele dia, eu fiquei assim, quando eu me dei... Foi uma metanoia. Foi um processo mesmo, né? Eu brinco que a Malu me converte todos os dias. Eu aprendo a ser gente um pouquinho mais todos os dias. As crianças têm esse efeito na gente, né? Muito. É o canal do Espírito Santo. De ajustar a broca mesmo, né? E aí, naquele dia eu fui embora pra casa e eu falei, é verdade. Eu não tenho mais experiências porque eu tô achando que a Malu é um empecilho, sendo que ela é a razão. Eu tô construindo hoje a experiência de fé que ela vai ter daqui a 15, 20, 30 anos. Tá começando aqui agora e eu tô abandonando o meu legado, mas Deus não me pede nada mais do que isso. Ele só me pediu isso e eu não tô dando. Então como, né? E a partir daí tudo aquilo mudou. Hoje, quando eu vejo um pai, uma mãe meio impaciente assim lá no berçário, eu tenho vontade de abraçar e dizer, eu te entendo, mas fica firme, porque faz parte. Deixa essa criança explorar esse potencial, porque vai dar certo, vai dar bom, né? Vai dar bom. Uma hora vai dar certo. Espero que a sua filha lá no seu futuro, ao ouvir isso, em algum registro, não sei se vai ser M alguma coisa, MP3, alguma coisa, porque o futuro sempre está mudando aí e trazendo novas tecnologias, ela veja isso e é isso mesmo. Fui usada pelo Espírito para trazer minha mãe de volta. Mas olha só, gente, a gente tem aqui, que é para as duas, né? Porque as duas são educadoras também. Os nossos conteúdos lá que foram pensados e elaborados, desde da resposta do IBAB Criança quanto à visão da IBAB, respondendo à visão da IBAB também e tendo a sua própria visão que foi citada aí pela Celinha, passando exatamente por alguns marcos aqui da teologia da criança, aí tem os eixos estruturantes para a prática pedagógica que é praticada no dia a dia do IBAB Criança, fora outras questões muito interessantes aqui, que é o acolhimento, né? Que a gente vai falar disso, o Edu vai trazer essa importância aí, que foi a Terezinha que
trouxe esse conteúdo para a gente, né? Mas em meio a esses conteúdos, o que eu queria trazer para vocês como pergunta é o seguinte: nessa compreensão aí sobre a infância, foi muito legal de ver os marcos que a Celinha apresentou sobre a questão do tempo, do desenvolvimento da criança e do corpo, e a Andressa conciliando e conjugando isso, e foi muito legal, foi muito bacana. Então fica a dica aqui, pessoal, se você quer saber um pouquinho disso que eu estou mencionando, bem en passant, acessa esse curso que você vai entender o que eu estou falando. E aí, uma coisa muito legal que foi um insert depois, que você pediu para o Lucas também. O Lucas é o nosso querido irmão da comunidade, junto com a Umbrella, que é a sua empresa, que faz isso acontecer aqui junto também com a comunicação da IBAB. Ninja. Né? O cara é ninja. Ninja. E a Andressa brifou: eu preciso de inserts para significar essa afirmação da Celinha que as crianças têm o seu tempo e o seu corpo. Aí a Andressa veio aqui com o Thiago, se eu não me engano, o Rossi, ou foi o Diego que está aqui com a gente, não sei quem, e gravou exatamente os inserts das crianças mexendo na terra, andando descalço. Então, no desenvolvimento infantil, educadoras, a gente pensa como igreja evangélica brasileira que o Ministério Infantil deve se preocupar em ensinar a Bíblia. Também. Isso não está em discussão. A gente sabe que aqui é Bíblia, mas tem que respeitar o desenvolvimento e as fases da criança, correto? Me diga um pouquinho como que é pensar e trazer isso na prática para levar um elemento didático como esse que eu acabei de mencionar, as crianças descalças, mexendo na terra, plantando. Como que é isso, Celinha? Como que é isso, Andressa? A criança chega ao mundo e o mundo é material. Ela chega com um corpo e ela experimenta. Ela experimenta com as mãos, com a boca, com os pés. A partir desse desenvolvimento, ela começa a falar, mas essa fala para a criança ainda é muito concreta. Então, o mundo para a criança é o corpo. Por isso ela pisa, ela toca, ela cheira, né? Essas sensações é que vão apresentando aquele mundo em pequenas doses para essa criança. Então, a criança é corpo. Mas a gente tem uma teologia que mora no mundo das ideias. Então, quando a criança chega na igreja, eu tenho que falar algo para ela a respeito de Deus. E Deus não é material. Deus só pode ser sentido pela criança com suas mãos, com seus pés. E veja, o nosso livro de fé, ele começa com uma grande narrativa que é extraordinariamente material. Deus vai dando forma e ele vai criando. Então, trazer à cena essa criação para a criança que é corpo é algo que faz total sentido para a criança. Sensacional, Celinha. Então, a gente traz toda a materialidade e toda a historicidade que a criança consiga pegar, que é palpável para ela. Isso é muito mais fácil. A gente não precisa ficar falando, mas a gente vai ofertando experiências para a criança. E não duvida, Robeiras, essa criança, em algum momento, vai dizer que Deus estava ali na experiência dela. Isso aconteceu muitas vezes durante as nossas celebrações. Teve uma vez que uma contadora de história estava ali preparando toda a cena para contar a história do bebezinho de Moisés e a mãe e o cestinho. E quando a contadora foi apresentar ali o cestinho com o bebê enrolado, ela falou: gente, vocês não imaginam quem será que está aqui nesse cestinho? E uma criança levantou a mão e falou: é o Deus. É o Deus. É o Deus. O Deus está aí. A outra criança falou: mas o Deus é Jesus, percebe? A criança quer teologar com a gente, mas a gente precisa oferecer para ela uma experiência que é palpável, que é material. E a criança vai com o corpo, sempre com o corpo. Exatamente. Eu acho que também a gente tem que entender
quão livres nós podemos ser e muitas vezes não somos. As crianças, elas nos dão, as crianças nos dão essa oportunidade, sabe? De teologar de outras formas, de falar sobre Deus de outras formas, de ler a Bíblia de outras formas, sem limite, né? Quando você realmente dá e cria esse relacionamento com a criança, é inacreditável o que ela te entrega de volta, o que ela vai te devolvendo. E você experimenta uma liberdade muito grande de dizer, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha visto dessa forma. Mas você também aprende com ela a partir dessa experiência nova. Assim, nossa, todo domingo a Malu vem com uma história completamente diferente, porque a interpretação deles é o mais bacana. O resultado é o mais bacana, né? Cada um vai levar um pedacinho de si e vai aplicar durante a semana inteira, vai ficar com aquele aprendizado ruminando na cabeça dela a semana inteira até que chegue o próximo domingo e ela seja nutrida de novo, da mesma forma que a gente, né? Eu acredito que a gente consegue avançar muito ainda quando o assunto é Ministério Infantil, pensando em outras comunidades, né? E a gente fala inclusive isso no curso, que o importante é começar pequenininho. É começar fazendo exatamente o que você pode fazer dentro da sua comunidade. Às vezes você os recursos que tem, né? uma liderança com 2, 3 voluntários para 50, 60 crianças e você tem que se virar durante horas ali e entender, às vezes, muitas crianças de várias idades juntas, porque é isso que a Celinha comentou, são crianças até 5 anos, mas tem muito ministério aí que vai até pros adolescentes. Todo mundo na mesma sala e perna pra quem te queira, né? É verdade, E seja o que Deus quiser, literalmente. Isso. Então, de acordo com cada ministério, como que você pode pegar tudo que a gente está ensinando sobre desenvolvimento, sobre essa teologia da criança, e como que eu consigo trazer para a realidade da minha comunidade? Como que eu consigo começar ali pequenininho e evoluindo E vai domingo a contextualizando, domingo, né? e vai contextualizando até que se chegue no cenário mais ideal possível. A gente fala no ideal, que hoje, graças a Deus, a gente consegue estar pertinho do ideal aqui, mas as outras igrejas não precisam olhar com uma sensação de, imagina, isso não é pra mim, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Pra vocês é fácil, né? 500 pessoas de voluntário, aí até eu. E não é, né, Celinha? Mas pode passar isso pela cabeça. Começa pequenininho, começa domingo a domingo, implementa uma coisa, no próximo domingo outra coisa. E aí esse negócio vai se tornar efetivamente um ministério infantil robusto, né, e que dá frutos. Maravilhoso. Eu conversava com a Celinha um dia desse, a gente estava almoçando juntos, e eu falei que acho que o maior conceito teológico mais profundo de Deus que eu já vi na minha vida foi o meu filho que me falou. Depois de uma vivência aqui e tal, e aí a gente estava conversando antes de dormir, ele falou que Deus... A gente brincava daquele jogo Eu Sou, antes de dormir, sabe? Eu sou um objeto de vidro, o que eu sou? Eu sou um copo, né? Esse jogo. E aí ele falou, eu sou alguém que é tão grande que não cabe em lugar nenhum, mas cabe no coração de uma criança. Que é isso? Aí eu fiquei... Danzinho mandou assim, teólogo Danzinho. Teólogo, Nossa. moleque. Eu falei, quem é Dan? Deus. Porque Deus é tão grande, né? Que não cabe em lugar nenhum, mas cabe no meu coração, porque ele mora no meu coração. Aí eu fiquei como? Putz, aí ó, prega lá domingo. Resolve lá mesmo. Só isso, já é o suficiente. Pode pregar domingo. Você fala essa frase e sai. Exato, Tá ótimo. exato. Interessante o Deus que ocupa o corpo do seu filho, isso, né? isso. Ele cabe ali naquele Isso, corpo. Interessante ele dizer É maravilhoso isso. o que as crianças ensinam pra gente. Você falou disso, né? Da criança que ensina todo domingo. Gente, a gente caminha pro fim do nosso papo. E assim, que conversa maravilhosa e enriquecedora. E eu tenho uma última pergunta para deixar para vocês. O Robinson já deu um aperitivo dela, que foi a participação da Terezinha no curso, falar sobre a igreja segura, né? Sobre a importância de haver essa preocupação em construir um espaço seguro para a criança, não só fisicamente, mas emocionalmente, que se evite as negligências, que se evite os pontos cegos, né? Então, como foi
Como foi criar esse espaço para o Igreja Segura dentro do curso e que tipo de coisa pode surgir a partir disso? A Terezinha é um presente pra gente, né? A Terezinha é um presente. Ela trouxe esse olhar da Igreja Segura pra gente já tem um tempo e sempre que eu tô conversando com ela, a gente diz isso, que a Igreja Segura está em construção. Né? E ela responde ao momento, né? E nós voltamos pensando numa igreja segura, porque a gente estava saindo de uma pandemia, as pessoas são outras, e são outras porque são outras pessoas mesmo, né? Novas pessoas chegando na comunidade, mas porque as pessoas chegaram diferente. E esse foi um momento que impactou a gente para olhar e priorizar um pouco mais essa questão da segurança para a criança. Porque a segurança que a gente fala é a segurança em relação ao abuso sexual mesmo. Isso. Essa é a segurança na sua essência. Porque, infelizmente, Edu, as pessoas procuram o ministério com crianças quando estão mal intencionadas. Um abusador, ele vai procurar um ministério infantil. E ele encontra esse ministério infantil fragilizado, porque as pessoas pensam, estou numa igreja, isso não vai acontecer. E se é um depósito, como foi mencionado aqui na nossa análise crítica, sim, tá lá. Vai acontecer. E as pessoas têm muita dificuldade para falar sobre essa questão do abuso sexual, principalmente na igreja. Então, infelizmente, o Ministério Infantil é um dos lugares onde o abuso mais acontece. Mas esse abuso que a gente fala, ele extrapola, porque a gente não está falando da violência, a gente está falando de bons tratos. Então, como é que a gente vai compreender o dia a dia dessa criança para além do domingo, né? Então, como é que a gente envolve as famílias, como é que a gente traz a criança para perto e conscientiza a própria criança daquilo que ela deve dizer não, daquilo que ela deve afastar, o que pode ser uma abordagem ruim para com ela. Então, essa questão da igreja segura, ela é bem alargada. E a Terezinha, ela vem trabalhando com a gente, não só com as equipes, com o voluntariado, mas também com as famílias. Porque a família, às vezes, ela, ali no corre-corre do dia a dia, ela pode tratar essa criança de uma maneira que ela vai cometer um abuso que não é um abuso sexual, não é um abuso físico, mas ela vai cometer um abuso psicológico, um abuso cognitivo. Eu sei que a gente está vivendo um tempo que tem uma galera falando que, ai, gente, esse mimimi, quando eu era pequeno eu apanhei e não deu nada. Quem disse que não deu nada? Tá super normal aí hoje. Quem disse que não deu nada? Espelho, né? Claramente, todo mundo normal. Então, essa política de proteção, ela é bem alargada, uma política de proteção à criança e ao adolescente, porque são vulneráveis, e a gente precisa cuidar, conscientizando e fazendo acontecer para a criança ver e também se proteger, porque ela ocupa outros espaços também durante a semana, e claro, quando ela chega aqui ao domingo, ela vai reverberar. Infelizmente, nós já ouvimos das crianças algumas histórias de abuso, né? Não necessariamente abuso sexual, mas outros abusos que causaram ali um constrangimento, uma tristeza, enfim. Isso é muito comum ainda e a gente considera algo muito importante. E uma igreja segura bem, como você comentou, emocionalmente também, né? Porque a gente tem, infelizmente, como realidade da nossa igreja, alguns casos assim, mas também acontecem outras coisas com as famílias, né? Uma separação dos pais, um falecimento de um ente querido. Acontecem outras coisas na vida dessa criança que também precisam muito dessa segurança emocional, desse acolhimento, e a gente também consegue transpor isso com muita maestria no Ministério Infantil, né? Então, mesmo quando a criança chega e você nota que aconteceu alguma coisa com aquela criança, porque a criança é muito transparente, né? É possível ser o colo, o abraço, a escuta e entregar para ela um pouco de Jesus.
entregar para ela um bálsamo que realmente vai curar qualquer ferida que for necessária. Quando você deixa a criança só como espectadora, como um agente passivo, você não tem acesso a esse mundo em que ela está entrando. Ela é invisibilizada. Exato, né? mas se você entende que o núcleo familiar é um só e você está trabalhando com essas famílias a todo momento, você sabe quando aquele casamento está em crise, ou então quando aquele casal infelizmente não está mais junto, quando teve um falecimento na família. As crianças voltaram da Covid com muitos medos e, infelizmente, muitas perdas, né? Então, é muito importante que isso seja discutido, observado e acolhido. A Terezinha fala isso no curso de um jeito muito sensível, e a gente tem muita gratidão de ter ela mesmo nessa caminhada e agora nesse trabalho todo que ela tá fazendo, né? Sim, e você fala dessa questão da criança que traz, né? A escuta para com a criança é algo da política de proteção, porque você escuta genuinamente a criança, não que tudo que a criança está dizendo é exatamente o que ela está dizendo, porque ela tem um tempo, ela tem um jeito, ela ainda está misturando realidade e imaginário, né? Algumas pessoas falam, essa criança está mentindo. Não, ela está misturando, né? E isso é muito comum. Mas escutar a criança genuinamente e acolher. Porque, afinal de contas, Jesus atravessa os relacionamentos. Jesus está nas relações, né? E por isso a nossa visão vem dizendo que a gente prioriza os relacionamentos. Então, isso é muito importante na nossa dinâmica ali com as crianças. Escutá-las. Gente, o que foi esse episódio, hein? Que riqueza. Sensacional, maravilhoso. Fui ricamente abençoado aqui por vocês. Com certeza. Né, Edu? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, e obrigado, meninas, por isso. Exato. Gente, a boniteza de tudo isso aqui é porque também estamos numa mesa. E se você já viu a entrevista do Cláudio, ele fecha dizendo que o ser comunidade é sempre estar em mesa, assim, sempre se relacionando, né? E aí essa linha foi magistral quando fez essa colocação que a nossa comunidade tenta de fato, né? Ou constantemente vai tentando aí esses relacionamentos. E para você acessar esse conteúdo é muito simples, é só você acessar www, e vai estar aqui embaixo, ibabeducacão.com.br. Lá no Educação Online já tem lá uma playlist com alguns conteúdos e está lá o primeiro de muitos cursos do IBAB Criança. Aliás, qual é o próximo aí, meninas? Ai. São tantos. E agora? A gente Contação vai de ter. história, será? Não, a gente vai ter que ir fazendo papelzinho, Um sorteio, chacoalhar. currículo. Vixe. O currículo é o mais pedido, é o É o mais grande. pedido. É mesmo, Célia? As pessoas me acessam muito de outras igrejas, especialmente nessa época do ano, né? Estão começando ali a pensar o currículo, a temática do ano. Então, talvez esse seja um curso interessante e tá pronto com a nossa Andressa aqui, com essa maestria dela, profissa dela. Nossa. Vai sair fácil. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mas é isso. Irmãs queridas e preciosas, muito obrigado pelo tempo de vocês, por esse espaço, por essa troca, por essa entrega. E o curso já é um sucesso, a gente já tem recebido alguns e-mails. Você viu aquele e-mail daquele rapaz que Sim. agora acho que é Lucas? Se não for, meu irmão me perdoa, porque aqui eu não peguei a referência, mas ele mandou um videozinho mostrando com o filho dele deficiente como que foi uma experiência Sim. de corpo ensinando um texto do Antigo Testamento. Coisa maravilhosa. Extraordinária aquela experiência. Que bom que ele gravou, né? Exato. Isso é bacana pra gente também poder sentir como é que tá chegando. Depois vou pedir permissão Muitos dele para ver se a e-mails. gente consegue trazer alguma coisa explicitar nas nossas mídias. Isso. Mas isso é uma demonstração que a mão de Deus está sobre essa questão, Amém. sobre o nosso curso, sobre a nossa comunidade, assim como está Sim. também em outras tantas comunidades de fé também. Gente, esse é mais um episódio do Educação Cast, que eu e o Edu, meu parceiro aqui de bancada, tivemos o privilégio e a honra de ter Célia Marques e Andressa Rosa. Os respectivos canais de comunicação delas e das suas mídias já foram expostos aqui, mas deixe seu comentário aqui do como você viu esse episódio, se curtiu ou não, mas o mais importante,
vem fazer esse curso com a gente. Exatamente. Tá bom? Bora. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. E como a gente brinca aqui, hashtag obrigado, Senhor. Senhor. Amém.